Está começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do criativo brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de conversar com o Gustavo Grip, que o cara é CEO da Santa Transmídia, uma produtora audiovisual muito cabulosa, e também da Landscape, que hoje é um ecossistema de empresas, a gente vai falar mais sobre isso também. Gustavo, muito obrigado, cara, por ter aceito participar. Eu agradeço demais todo mundo que passa aqui, porque parar um pouco, né, para trocar ideia, passar adiante um pouco de conhecimento e contar um pouco da história é difícil, cada vez mais difícil, né, para acertar uma agenda. Então, muito obrigado por ter participado aqui. Imagino. Eu sou um cara, que gosto do teu trabalho há muitos anos, assim, cara, eu não lembro exatamente quando foi fundada a Santa, mas eu tenho, assim, uns 30 amigos que trabalharam de alguma forma, ou na Santa, ou na Cubo, ou enfim, alguma coisa que, né, a galera do Sul, eu sou do Sul também, sou de Porto Alegre também, então, Legal. conheço a tua irmã, Isabela, designer também, cabulosa, enfim. Então, muito obrigado por aceitar isso e também, né, por eu poder trocar essa ideia e realizar aí, né, mais uma parada que a gente faz na carreira, que é conhecer gente foda que nem tu. Cara, para Legal começar, eu demais. queria te perguntar assim, ó, primeiro te perguntar não, eu queria que tu te apresentasse um pouco pra galera, falasse um pouco da tua história, um pouquinho, né, da tua, não precisa ser um pouquinho, pode ser bastante, porque a gente tá aqui é justamente para isso. E aí a gente vai trocando uma ideia. Massa. Léo, obrigado por me ter aqui, acho sempre massa essas conversas, eu acho que a gente quando divide um pouco também, a gente aprende com algumas coisas que nós temos conosco mesmo, assim, e vai falando e é legal exercitar. Talvez tu conheça meu trabalho até um pouco de antes da Santa, eu fundei a Rage junto com o Martini, antes disso estava na G2, então a gente talvez seja da mesma época ali do design gráfico e início da internet no sul do Brasil. Mas antes disso, cara, muito da minha perspectiva de vida foi criada em cima do skate. Eu andei de skate dos 11, 12 até os 18, sério, correndo campeonato, fazendo. Aquilo era a minha vida total. E o skate, ele tem essa necessidade de se expressar através de imagem, né, porque é um esporte que o acontecimento é efêmero, não tá ninguém te dando ponto na rua ou te dando, qualquer reconhecimento se você não registrar. E o registro fotográfico foi a primeira coisa que me atraiu. Como que eu registro melhor as minhas manobras, os meus colegas, a partir daquilo ali, então a fotografia entra na minha vida, com fotografia me deu vontade de fazer uma fanzine, querendo fazer uma fanzine eu conheci o design gráfico, conhecendo o design gráfico, um dia um cara me falou: "Cara, por que não põe isso na internet?" Eu conheci a internet. Então, toda essa linha tá de alguma forma relacionada ao skate, a cultura. A gente tem, por exemplo, uma das principais revistas de skate, que era a Transworld, o designer-chefe dela era o David Carson, isso quando eu andava de skate, quando eu comecei a andar de skate, em 94, 95. Então, o Ativa Jefferson, toda essa galera blá blá, que são fotógrafos hoje muito renomados, eram fotógrafos, dessa geração. Além de vários outros artistas, e era um cenário muito fértil, que dava acesso para pessoas que não tinham nada a ver com indústria criativa, na verdade era muito orientado a consumir conteúdo daquele esporte. E aí foi super curioso, na verdade, porque eu estava fazendo essa fanzine, uma vez um cara me falou de um software chamado PageMaker, que era um software, segundo ele, caríssimo, e eu fiquei com aquilo na cabeça: "Pô, seria muito da hora um dia eu ter esse software", eu não tinha na época nem computador, mas eu tinha um amigo que tinha, se eu tiver o software eu levo lá na casa dele e tal. E aí, cara, eu entrei na escola técnica de Pelotas, nessa época eu morava em Pelotas, eu nasci em São Lourenço, que é uma cidade bem pequenininha, perto de entre Porto Alegre e Pelotas, daí fui morar em Pelotas, e eu estava nessa escola técnica, que é o Cefet, e o primeiro ano dessa escola, ele era um ano que você não definia o curso, e depois você definia o curso e tinha mais 3. Nesse momento de definir, você tinha que escolher entre um dos 8 cursos, e para isso, durante o primeiro ano, os cursos se apresentavam. E eu estava ali, eu tinha visto uma coisa de desenho mecânico que eu achei massa pra caramba, umas perspectivas, coisas explodidas. Eu sempre tive essa cabeça mais lógica um pouco, é natural pra mim, essa coisa de querer saber como as coisas funcionam sempre foi natural, então eu achava aquilo muito da hora, eu já estava meio decidido. Mas eu tinha que cumprir todas aquelas aulas de saber do curso e um dia no curso na apresentação do curso de design gráfico,
a menina fala super despretensiosa, assim: "Ah, nós temos um laboratório de computadores com 20 máquinas, a gente tem lá CorelDRAW, Photoshop e PageMaker". E opa, quando ela falou PageMaker, a minha vida não, não, esquece qualquer É coisa de esse lugar metrô, que eu quero eu ir. Aham. é ali com essa gente que eu vou andar. E aí a menina me levou naquele mesmo dia no laboratório, eu não acreditava que ela tinha 20 computadores na escola que eu estudava, com o PageMaker que era o meu sonho de consumo. E ali, enfim, se deu essa entrada. E aí, estudando, na verdade era desenho industrial, então tinha um pouco de desenho de produto, um pouco gráfico, mas desde o início já fui bem para o gráfico. E no meio disso entra a internet, e aí eu me formei ali em 2000 nesse curso técnico, sabendo misturar 2 coisas que eram bastante preciosas nessa época, que era design e código. Eu aprendi a codar por causa do meu site e tal. E aí já tinha uma proposta para trabalhar em Porto Alegre antes, acabei o curso antes, assim, fiz umas 3 provas antes do momento, porque já tinha proposta que era na G2. A G2 tinha 10 pessoas na época e eu estava lá bem nesse início, saindo de uma cidade pequena, indo para Porto Alegre parecendo que era um grande salto, mas indo trabalhar numa empresa que estava vendendo projeto para São Paulo. Então, aquilo deu uma acelerada, assim, na minha visão de: "Putz, o que que dá para fazer com isso aqui que eu sei fazer", que foi muito importante. Ali eu trabalhei com gente muito legal, descobri, outros níveis de programação, porque eu programava uma coisa bem básica, descobri uma galera bem avançada, aí ali de alguma forma descobri animação também, mais no Flash na época, né. E fiquei mais ou menos 2 anos e veio essa oportunidade da gente setar a Raid dentro da Scala. O Martini me ligou, disse que os caras queriam montar esse núcleo, e a gente chegou lá, não tinha o nome, né, então a gente criou o nome, aí criamos a marca, a princípio a Scala iria criar a marca, a gente viu o ensaio que eles fizeram e a gente resolveu criar. E ali eu fiquei, cara, por uns 3 ou 4 anos, mas numa época muito intensa, de muito trabalho. Então são 3, 4 anos comprimidos, que é quase 9 de trabalho, Uhum. de do que a gente botou na rua. Eu lembro de um amigo meu, o Diego, que quando saiu foi pra agência Clique, ele falou: "Cara, o que a gente faz em 15 dias é jornada de 3 meses aqui". Porque realmente era muito intenso, sem bullshit. Tipo, não tinha um líder de produto, um gerente de não sei, cara, era o que que o cliente quer, aqui é o wireframe, vamos apresentar o wireframe já com uma tela, essa tela já está sendo programada, era muito pouco profissional, porém muito ágil, né. E, portanto, muito ágil. E nesse período a gente ganhou muito prêmio, chamou muita atenção, existiam propostas para ir trabalhar em outros lugares, mas ali a gente não achava que em outros lugares ia ter aquele time que estava concentrado ali naquele momento. E chegou um momento que aí sim o Martini saiu para montar a Cubo. Nesse nesse momento eu fiquei de diretor de criação por um período de acho que um ano e meio, por quê? Quando o Martini saiu, eu trouxe a perspectiva para dentro da Raid de fazer animação para broadcast, não só para site. E aquilo ali dobrou o faturamento do negócio, porque também a gente estava dentro da Scala, a Scala vira o primeiro cliente, a gente começou a fazer, acelerou também o conhecimento, o estudo. Era muito mais fácil. Imagina tu fazer versus um site, fazer uma animação, cara, a gente fazia às vezes animação só para ser a abertura do site, né, então era muito mais fácil, muito mais rentável. E aí surge um puta projeto, de um cliente de HP na época, e esse projeto era inviável de fazer ali dentro e não era da empresa esse projeto, foi um projeto que veio de fora e a gente saiu. Daí eu saí para montar a Santa. E a gente fez isso bem na época que o Martini estava também na Cube, então a gente montou junto Santa e Cube, e aí começou a trabalhar junto de uma forma mais orientada ao empreendedorismo. Então isso eu tinha 23 anos na época, super jovem, também mais fácil, né, mais jovem, mais fácil, mas tomando risco real, assim. E aí até acelerando o tempo, hoje o que a gente faz em landscape é suprimir um pouco desse risco para quem empreende junto conosco, porque a gente põe a galera em 10 anos na primeira semana. O cara tem relatórios financeiros, análise, estratégia, planejamento, que só vai aprender 10 anos empreendendo. E a gente entrega isso no dia um. Lá não, lá foi pegar do início mesmo, aprender a fazer precificação, como é que você cobra pelo seu trabalho, como é que você cobra o seu trabalho em escala, né, para ter um atendimento fazendo pricing.
de pricing não, mas fazendo o orçamento baseado no pricing que você definiu. Então era todo esse aprendizado junto com uma investigação técnica absurda e uma ambição de chegar num nível de entrega que era incompatível totalmente com a nossa realidade técnica, nossa realidade de cliente e nossa Intelectual, né, que não sabia intelectual como e como hardware. chegar naquilo. E hardware também, então era totalmente impossível. Mas eu lembro, cara, da gente ficar muito aborrecido quando saía um filme novo da Psyop, da Digital Kitchen, da Brand New School, que eram as grandes empresas de animação da época, a gente ficava puto. E aquilo era tão genuíno que fazia nosso trabalho crescer de verdade. A gente, tipo, não. Então tá, o próximo filme da Via Marte nós vamos fazer nesse nível, o próximo filme da Panvel nós vamos fazer nesse nível. E, cara, e também, ao mesmo tempo, teve um terreno meio fértil, porque eu acho que Porto Alegre tinha um corpo maior de mercado na época, mas estava muito descasado dessa nossa ambição. Então a gente pegava um briefing numa agência, a gente meio que ignorava o que os caras tinham falado e ia lá e ia fazer uma puta apresentação do que a gente achava que era legal. Às vezes não colava, mas boa parte das vezes colava, porque a agência entendia até um benefício naquilo ali, né. Os caras estão entregando criatividade extra, não cobrando o preço que teria se eu tivesse criado isso para fazer. E foi isso que nos catapultou para São Paulo. Em 2 anos de empresa, a gente não dava mais para viver dali de Porto Alegre, a gente abriu em São Paulo. Quando a gente abriu em São Paulo, eu tô contando toda a história aí, se você quiser fazer. Por favor, não, não, eu tenho quando eu começar a falar vai ser o problema, eu quero te escutar primeiro. Valeu. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente foi atrás dos nossos amigos que estavam no mercado. E quem eram esses amigos? Justamente a galera da época que a gente tinha trabalhado lá atrás com digital e estavam dominando as agências daqui. Então, a pergunta dos caras era: "Tá, legal, vocês estão fazendo animação bem pra caramba, já tem algumas coisas de live action aí, que vocês estão fazendo pra filmar pra animação, mas vocês me entregam funcionando? Entregam codado?" E no início: "Ah, cara, a gente não tem estrutura, mas se precisar chama um freela, eu gerencio e tal". "É, tá, né, legal se fosse codado". Cara, quando a gente entregou o segundo projeto codado, nunca mais voltou. A galera queria o quê? Queria a estética que a gente entregava, o refinamento que a gente entregava funcionando nos loadings da época, fazendo os loops necessários, na épocas de sites websites com grandes experiências, né, E isso era só contextualizar, isso era a época do Flash ainda, da época do Flash, totalmente Flash, exato. ActionScript, beleza. Exato, isso 2009, 2008, Uhum, 2009. E aí, o Flash já suportando vídeo, né, que foi uhum. o que deixou o YouTube acontecer foi o Flash, E a ter maluquice é que a permitido o gente vídeo. construía os sites em vários SWFs, né, SWFs não, era FW, enfim, e eles iam dando loading, então a gente separava todo o site em vários módulos Sim, pequenos, era uma confusão, mas era. era lindo, cara, inclusive fazia responsividade, a gente fazia E dentro do Flash dentro do Flash, isso era lindo. várias coisas que são hoje nativas do browser, a gente refazia no Flash, né, refazia coisas, ah, que, por exemplo, eu lembro de ter um script que fazia perspectiva no que hoje é nativo de qualquer browser, mas a gente fazia, porque o Flash não tinha nativo. Então era muito avançado mesmo o nível que a gente fazia, e quando as agências aqui de São Paulo começaram a ver aquilo ali, a a o a nossa oferta sai de um mercado onde tinham pequenas e médias não, mas, pô, trabalhava ali para Panvel, trabalhava para Shopping Iguatemi, trabalhava, né, pra Diadora, às vezes os clientes. E aí Pompeia. você Unimed, Unicinos. Aí você sai dali e pega o primeiro projeto, não, uma de Volkswagen e o segundo Skoll na Finasca, numa época assim, que aquilo ali era grande coisa. Então o quanto eles nos pagavam era barato para eles e era muito Muito dinheiro para uhum. para nós. Então era um mundo perfeito. E a oportunidade que as agências tinham, oportunidade não, a vantagem que elas tinham quando nos contratavam, era evitar de ter que fazer 2 empresas trabalharem juntas, ou às vezes 3. Que no dia 1 todo mundo é parceiro, "Não, vamos se alinhar, os cronogramas", cara, dá 2 semanas antes da entrega do projeto, tá a turma de dev querendo matar a produtora querendo matar a turma de dev, geralmente o contrário, né, os devs apertados no prazo porque ninguém entregou correto, uma brigaçada, a agência tem que se envolver, aquilo não funciona, prazo atrasa, dá mais grana. Então os caras de cara,
tu me bota só um ponto de contato, pelo amor de Deus, no nível que vocês estão entregando. E eles até tinham como chegar nesse nível, mas aí contratando empresas muito grandes e fazendo elas trabalhar junto. Certamente daria mais caro, certamente os projetos não iam para o ar. Então Ganhariam menos, claro, sim. foi aquela época que a Santa era um lugar desejado e, de certa forma, caro, comparado à nossa entrega, assim, tinha um bom valor. Só que aí surge nesse momento, os clientes faziam um site mobile, quer dizer, faziam um site flash e um site mobile muito simples, só para ter um depara do que era a experiência. Porque os clientes, na verdade, eles usavam BlackBerry. O Enterprise era BlackBerry. Quando os clientes começam a ter iPhone e começam a navegar mais por ali, eles começam a pressionar para que o site fosse idêntico. E o iPhone não rodava flash, decidiu não rodar flash, e a única opção que tinha era cair, então o que tinha de feature no site desktop. E aí caía muito o nosso diferencial, porque o nosso diferencial estava justamente em experiências, em fazer captações live action, misturando 3D, era super rebuscado o que a gente fazia nesse momento. Só que aí, ao mesmo tempo, e aí são aquelas sortes da vida, né, que a gente às vezes faz um monte de planejamento, mas a sorte é uma boa parte, uma boa fatia. O Facebook e Google chegam no Brasil com uma estratégia de, não sei se estratégia, o que foi, mas eles deram um bypass nas agências e foram falar com os clientes direto. Foi a primeira vez que um canal de mídia abordou dessa forma. Eles chegaram aos clientes, evangelizaram dizendo que vídeo era a mídia que ia dar performance, qualquer outra coisa estática dentro de outros segmentos não responderia, ou é anúncio em ads em texto, ou é vídeo. E os caras conseguiram bem pra caramba fazer isso. E aí os clientes começaram a pedir vídeo, eu quero vídeo digital, eu quero campanha digital, eu quero... E as agências, naquele momento, foram então, a parte importante das agências, foi então a liderança para quem é a galera do digital. Foram nas agências, as agências ainda eram divididas, tinha a parte offline e a parte digital. Nesse momento os caras, quem vocês contratam para fazer isso? E aí a galera só nos conhecia, porque eles não tinham conhecimento do resto do mercado, justamente porque eles entregavam só digital. Então a gente subiu para a relevância das agências, para nesse momento desse merge entre offline e digital. Eu lembro que na época era feio você ter Era separado, feio. né. É. E no início Passado, digital era a gurizada. Ah, essa gurizada gurizadas, moderna aí. Nossa, exato. E aí se juntou, e quando juntou a gente subiu. Só que aí mudou muito a estrutura do nosso negócio, porque o nosso negócio era dividido em, uma parte criativa, uma parte de pós-produção, animação e pós-produção, e código. Quando a gente foi para ser contratado pela turma de RTV, os caras começaram com a pergunta 1: "Quem são os diretores?". E a gente vendia como um estúdio, a gente não tinha os diretores. Daí um dia a gente vai ter que responder isso melhor. A gente sentou numa sala, eu, o Zappellini e o Steca na época. Zappellini, esse aqui trabalhou mais, esse tá no teu rolo. Esse eu trabalhei mais, tá no meu. Esse Steca é teu. A gente fez uma divisão, botou no site, então, tá, vocês querem saber por diretor, é assim. Esse. Só que nós todos dependíamos um do outro para as coisas acontecer. Essa independência foi se dando à medida que as agências começaram a tratar só com um. E aí Uhum. você tem que pegar os skills. Mas o Zappellini colaborou muito nos meus projetos, eu colaborei muito nos do Stack, a gente andou daquele jeito meio camuflado por um tempo. E aí em 2014 eu vim morar em São Paulo, nesse momento eu fiz um projeto com uma turma que eu tinha conhecido na África, eles, uma dupla, o Slemo e o Lucas, eles tinham acabado de ir para Thompson e vieram com um projeto de Bíblia do Churrasco da Tramontina, que é um livro super craft, onde você vai desmontando ele e fazendo tudo que precisa para o churrasco, desde a capa de madeira Era até a tábua de era desse corte. não foi a DCS que fez isso? Não, foi a Foi a Thompson de São Paulo. Thomson, tá. Foi depois da Uhum. DCS fechar, essa conta veio Sim. para Thompson. É isso mesmo. E, cara, esse projeto foi muito bem, foi aquele projeto, tipo, num ano, a gente ganhou todos os festivais, Grand Prix no El Orro, ganhamos,
D&AD, todas as coisas até chegar a Cannes, e Cannes deu 3 leões, no primeiro dia tinha um leão. E cara, hoje um leão já é relevante. Lá atrás, lá na época do Não, do 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 descoberta Washington de da Vento, cura do nem câncer, se velho. nem se fala, na É. época do Washington era uma loucura. Na minha época já era assim, tá, tem mais gente ganhando, mas é muito legal ter pego um leão em Cannes, a gente pegou 3. Quando eu voltei para São Paulo, então, o mercado já me conhecia bem melhor, já entendia bem melhor o que que eu fazia, já respeitava o trabalho de uma forma a pagar melhor e convidar para projetos melhores, e a gente, então, começou a construir um negócio que sim tinha uma estrutura anterior de animação, código, mas agora estava muito mais adaptado a live action e pós-produção para Uhum. live action. A gente acabou se desconectando um pouco dessa raiz do experimento, do imersivo, que era a nossa grande história. Aí trouxemos outros diretores, o negócio foi se construindo bem. E chega num determinado momento que eu começo a trocar mais com pares meus do mercado, outros executivos, donos de produtora, diretores, e era uma reclamação muito grande, era todo mundo estava questionando muito: "Pô, mas tá difícil, não sei o que, tá". Eu: "Cara, eu tô na minha melhor época", então, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que eu estava fazendo que era diferente, e essa diferença às vezes ela não é tanto da execução, e sim da perspectiva, né. Se você tem uma média de trabalho de R$ 1.000.000 e chega alguém com um projeto de 1.800, você na hora diz que é um projetão, você nem aí depois você vai descer para ver. Se você está acostumado a trabalhar com um projeto de 2.500.000 e alguém vem com um de 800, você diz: "Cara, esse projeto é um horror". Então é um pouco da perspectiva também, né, que Uhum, para cima é sempre uhum. mais agradável, né. Então esse momento me revelou que tem alguma coisa que eu estou fazendo que está diferente do resto do mercado. E aí teve um projeto que foi muito significativo, que foi de um amigo meu, hoje meu sócio, o Rog Souza, que ele estava trocando de produtora na época e ele perguntou se podia fazer pela Santa um projeto. E esse projeto, cara, eu acho um dos projetos, filmes mais bonitos que o Rog fez. A gente fez uma produção impecável, ele dirigiu lindamente, teve tudo que precisava, e o que sobrou de grana, tanto para nós quanto para ele, foi desproporcional a tudo que ele tinha visto, e ele expressou isso, e eu disse: "Cara, então tá, se a tese funcionava interna e eu pego um diretor externo e faço isso, tem alguma coisa realmente aqui". E isso foi 6 meses antes da pandemia. Então, eu entrei na pandemia com essa perspectiva de que: "Cara, tem alguma coisa aqui que eu posso tracionar melhor se eu trouxer mais gente para usar, mais talentos, mais executivos, mais". Só que claro, Mas, ô Grip, só pra não te cortar, mas nesse momento, os projetos mais digitais meio que parou um pouco. parou, assim, Entendi. acontecia uns 2 por ano, Uhum. esses tempos eu até falei com um cara, ele me mostrou um projeto da OZESP que a gente fez, que eu acho que foi um dos últimos grandes projetos legais digitais, que era traquear a batuta do maestro para fazer uns posters. Tinha umas coisinhas, mas elas eram pontuais, elas não representavam mais o Uhum, grande uhum. o grande business. O grande business tinha virado filme e animação. Nós tínhamos nessa época uma dupla muito legal que era a Alton, que estava bombando em animação em São Paulo, então, era animação e filme. E aí na pandemia, cara, eu tive essa ideia, e super inspirado no mercado digital, que era de fazer um API da Santa. O que que é um Uhum. API de um software? O API de software é tu abrir parte dele com um protocolo bem definido para outras pessoas poderem usar, para gerar outras aplicações em cima. Então, eu trouxe esse conceito para uma empresa. Eu vou pegar minha empresa, vou produtizar alguns módulos e vou convidar outras pessoas para empreender em cima do que eu já tenho. E aí eu divido a a a rentabilidade disso com quem está vindo. E aí começou, a primeira empresa foi a Tropical, justamente com o Rog e com o Gabi, Rog Souza e Gabi D'Agostini. Na sequência a Magma, com o Manuka, e nessa época eu já estava bastante próximo da Flag de novo, porque a gente tinha feito
um sócio meu, eu tinha comprado a última parte de um sócio e vendi essa parte para a Flag, então a gente estava mais junto. O Manuca sempre teve uma história bem próxima da Flag e queria montar a produtora naquele momento, pandemia, cara, era realmente arriscado pra caramba, mas a gente fez e deu certo. Num período muito curto, a gente já tinha um monte de negócios rolando, não tinha sequer nome, era Santa, as suas empresas não tinha nome, mas o software que rodava todas essas inter-relações, que é um software que eu mesmo, na época, codava, eu tinha tirado o nome de Santa dele, só para as pessoas que estão ali fazendo seu orçamento, estão cada uma na sua Meio produtora, white label, assim, ficar pra meio white aham. label. E eu dei o nome de Landscape para esse software. Então as pessoas começaram: "Ah, no Landscape, não sei o que no Landscape", começaram a falar um pouco dessa forma, e aí quando eu disse: "Cara, tem um corpo isso aqui, eu vou dar uma cara de ecossistema", eu peguei esse nome, roubei do software, hoje ele se chama Landscape OS, é um software aberto ao mercado, mas daí a gente subiu esse nome, não tinha nem marca, e fizemos um lançamento no clube de criação do ano de 2023. Então o Landscape é super recente, na verdade, ou 2022, 2023 acho. E cara, foi super impactante, assim, para o mercado ver que tinha já aquele monte de marca, um monte de coisa acontecendo, um volume de negócios bastante grande de uma galera que vinha de outra área, né, de outro segmento, propondo outras coisas, outro tipo de relacionamento, outras formas de trabalhar, de precificar, de tudo, e botando a tecnologia no centro, que é uma coisa que faz uma diferença brutal, porque principalmente quando a gente vai para live action, para filme, ainda é muito artesanal, cara, é um processo muito lindo, muito bonito, é um processo que está em pé há 100 anos, então eu mesmo como diretor, às vezes vou fazer um filme fora, eu chego, falo com as mesmas pessoas que eu falo aqui em São Paulo e tudo acontece exatamente igual, porque tem um framework muito setado, cento e poucos anos de gente fazendo isso, mas ao mesmo tempo ele é muito, muito artesanal. A gente criou há uns 2 anos atrás um software, para você ver o quanto artesanal que a gente chama de Last Paper, que é um software para fazer plano de filmagem e acompanhamento no set. Porque a outra opção, e essa opção ainda usada hoje em dia por algumas produtoras, é levar uma impressora para o set para atualizar o plano de filmagem. Então, é é é bastante arcaico, é muito poderoso, mas é bastante arcaico quando se olha pela perspectiva da tecnologia. A tecnologia só toca essa indústria através das câmeras e das lentes, hoje em dia com algum um pouco mais de estabilizadores, esse tipo de coisa, e na pós-produção. Então as produtoras, de certa forma, olhavam para suas áreas de pós-produção como: "Ah, essa aqui é a minha área de tecnologia, os caras aqui que organizam o Uhum, e-mail", sabe. uhum. Ah, é mais simples. Hoje, claro, algumas já avançaram mais, outras menos e tal, mas a gente trouxe essa perspectiva de trazer a tecnologia para um mercado que movimenta muito dinheiro, que ainda é muito relevante e, de certa forma, quando eu falo ainda, porque os assets principais de campanha, né, que eram os filmes de 30, de 1 minuto, eles perdem um pouco a relevância para o cliente, porque eles são diluídos por várias outras tarefas que um cliente tem hoje em dia, né, ele tem muitos canais, muita frequência, então aquele filme ele dita mais ou menos qual é a diretriz de comunicação, então ele tem essa importância de virar o pilar, mas dentro da jornada toda o escopo é muito maior. E a gente em Landscape tenta, atender esse cliente em todo o escopo, trabalhando com os principais diretores para o asset principal e trabalhando com gente que tem outros olhares, outras formas de fazer para fazer todo o long tail, que hoje em dia tá ele não para de crescer e ele já é muito maior em termos de volume de produção do que os assets principais, fazendo, o que é muito curioso, os clientes gastarem mais com produção e não menos. Então, se você perguntar para qualquer produtor hoje em dia, como é que estão as verbas? Estão piores. Se perguntar para qualquer cliente, como é que está teu gasto de produção? Nunca gastei tanto. Porque é pulverização, né? O cara, ele gasta, mas aquilo ali com muita gente, com muitos formatos, com muita coisa, porque ele precisa alimentar um monte de canais, né? Não é mais um só.
Mas, ô Gripe, tu enxergou isso, essa pulverização, e aí foi um dos motivos que te levou a, como empresário, cara, eu não consigo ter todo mundo dentro de casa, já não consigo mais, porque, cara, gente muito sênior, muito criativa, ou muito. Os caras querem ter o negócio deles, enfim, né? É difícil de segurar talentos, e ao mesmo tempo tu não conseguiria ser uma full service, aquele papo que a gente. Foi um pouco isso, assim, foi um pouco de sagacidade tua, de olhar, de enxergar, de sensibilidade. Claro que olhando em perspectiva hoje, parece gênio, mas na época, tu olhou pra isso e pensou: caralho, meu, tem dinheiro, mas tá se distribuindo muito esse dinheiro. Foi um É, pouco a isso a também? perspectiva é essa, sempre foi essa, então isso não isso foi uma visão real, mas o negócio mesmo, ele não foi tanto focado na distribuição do asset, o negócio foi mais uma equação matemática, que eu pensava assim: "Cara, hoje um diretor numa produtora, ele ganha um formato de cachê que geralmente é 10% do custo de produção daquele projeto. Não do valor vendido, mas do custo de produção daquele projeto. Às vezes esse diretor tem uma parceria ainda do que sobra do projeto, no percentual. Se eu convido esse cara para montar um negócio comigo, onde ele permanece com o mesmo cachê, e ele ainda tem uma participação de tudo o que acontece na produtora que a gente monta junto, é inegável que o valor de ganho desse diretor, que é quem atrai o projeto, vai ser maior. O que ele precisa? Ele precisa de alguém que ele confie muito em vendas. Porque às vezes o que o cara ficava apegado a alguma produtora dizendo: "Ah, lá os caras me vendem". Só que, ao mesmo tempo, uma produtora eu aprendi a ler tão bem isso, mas a produtora ela é dividida num grupo de 3 tipos de diretores. Um que está filmando bastante, feliz, nada a reclamar. Um que filma com baixa frequência, eu vou até redesenhar. Um Uhum. que está filmando bastante e achando que está carregando toda a produtora nas costas. Um do meio que está filmando com baixa frequência, achando que é só porque tem um principal que está todo mundo olhando e deixando ele de lado, porque ele poderia estar tão bem quanto o principal, e uma outra galera que está sem receber roteiro, pedindo para almoçar toda hora, querendo saber: "Ah, o que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer?", não sei o quê. Então, a minha visão foi mais assim: eu vou pegar o grande nome e vou dar para ele quem ele quer que seja a pessoa de vendas dele, para que todo dia que tiver qualquer insatisfação, a conversa seja muito clara. E eu vou dar o benefício direto para ele de criar volume de negócios, ele sendo associado dessa corporação. Então, para o cara que saía de um eu lembro do primeiro PNL que a gente desenhou para Tropical, se o Rog fizesse a metade do ano dele na Tropical, o ganho já era melhor para ele. Porque eu zerava de alguma forma o custo que ele teria de montar uma produtora, porque eu usava minhas horas vagas, né, tanto de estrutura quanto de equipe, tal. E essa formatação foi sendo sucessivamente, vitoriosa, assim, porque realmente a gente montou bastante negócio de produção, boa parte deles tendo um primeiro ano muito bom, que já colocava dinheiro em caixa, já distribuía. Então aquilo que eu falei, né, da gente ter criado um formato de empreendedorismo sem tanto risco, que é hoje, cara, quem empreende com landscape, se o primeiro trimestre já tem algum negócio, ele já distribui dividendos. Quando você monta um negócio, cara, para distribuir dividendos, você vai demorar negócio de produção, ainda mais tem que fazer caixa, você vai demorar 7, 8 anos. Então, isso muda muito o shape, em comparação ao cara que quer empreender sozinho e também ao cara que está numa posição onde ele acha que ele que traz os negócios para a produtora e ele não é sócio, né. Sim, Foi essa a perfeito, cara. perspectiva. Foi essa visão. E aí tu hoje consegue, suprir uma carência da galera, que é o cara, financeiro, que é venda, que é contrato, que é parte burocrática, mas que ela é necessária para um negócio rodar, que é o que grande maioria da galera se lasca quando vai tentar. E o dinheiro também, né? Creio eu É, que existe um o dinheiro investimento. o É. dinheiro é o primeiro, por quê? A gente tem, no mercado nacional, a prática do cliente pagar
em 60 dias após que você emite a nota. Aí você aprova o projeto, de repente dá uns 10 dias ali para emitir a nota, você vai receber em 70 dias. A gente paga toda a equipe em 30 dias da diária. Isso cria um buffer que é inviável você imagina, você pega uma campanha de 2,5 milhões, você está botando na rua 1,5 milhão, quem é que tem 1,5 milhão para botar num filme para que o cliente pague ele daqui 30 dias? Então, esse é um pouco do que a gente 60 aporta também. dias, né, 60 dias, não é nem 30. É que tem a diferença do 30 porque o cara filma contigo, aí tu paga Uhum, ele em 30, então uhum, efetivamente a diferença é mais ou menos 30. Só que tem um dinheiro que às vezes você desprende no primeiro dia. uhum. Aprovou o filme, tem que contratar uma locação, então esse fluxo é muito importante. Mas tem uma outra parte, cara, que é do nosso setup e é muito vitoriosa, que é a gente ter a coordenação de produção, que é quem contrata o mercado, concentrado também. Então são pessoas que trabalham num volume muito grande, oscilando às vezes de um projeto muito grande para o muito pequeno, então eles sabem a realidade de todos os jeitos de fazer, e eles negociam em bloco, porque hoje nós somos o maior contratante de várias empresas do Brasil de produção. Então, a tabela que a gente tem para transporte, a tabela que a gente tem para câmera, tudo isso só se torna possível ao volume que a gente negocia. Se eu deixasse que cada produtora, não é nem deixar a palavra, né, se eu tivesse setado, desenhado Uhum, que cada uhum. produtora tem a sua coordenação, a O produtora o custo operacional seria muito maior. gigantesco, e Aham. também a produtora ela não tem barganha, né, porque ela, sozinha ela não tem um volume a ponto de você negociar em bloco. Então, parte do benefício é esse também. Tem uma parte jurídica, legal, tudo isso compartilhado. A gente tem, um setor de FP&A, que é a parte de análise e projeções, que atende todas as empresas com relatórios também. Então, isso faz com que o cara, às vezes ele não sabe nem ler ainda, mas ele já Uhum. está recebendo relatórios incríveis. Aí o cara, a gente vai vendo o empreendedor nascer, né. A gente pega o cara ali, o primeiro relatório ele precisa ser tudo explicado, no segundo ele já tem uma dúvida boa, no terceiro ele está discutindo exatamente o que que tem que ser discutido. E isso é bastante E legal ver assim como faz. e o cara Pode vai perguntar. pegando gosto pelo negócio, né, e às vezes o cara é criativo e ele sempre se achou naquele lugar que: "Não, eu não sou muito bom com número, meu negócio é criação e tal". Só que isso eu acho, cara, que claro, galera de humana normalmente tem um pouco mais isso, mas é muito mentira. Às vezes é porque nunca ninguém explicou pra gente ou tu teve uma oportunidade de aprender alguma coisa de mais lógico e de mais que é muito legal, que é muito legal. Quando tu olha para isso, assim, tu vê números crescendo e tu começa a entender, nossa, então quer dizer que se eu melhorar minha produção ou fizer a parte, sei lá, de storyboard melhor, a gente vai ganhar um pouco mais aqui, e o cara começa a otimizar, né, o próprio trabalho dele. É muito foda isso. Mas, cara, eu queria voltar um pouco lá atrás que tu falou uma parada pra mim que não é só tu que fala, e grande parte das pessoas falam, que é quando tu estava na Raid, por exemplo, ou enfim, em algum momento, que vocês entregavam muito mais do que foi contratado, assim. Então, quando vinha um job de, sei lá, pegaram um job da eu ia falar do Zafari, né, que é muito gaúcho, mas sei lá, um Panvel da vida. Cara, vocês davam sangue ali na Panvel, entendeu? Faziam coisas que aí eu não parei, não te interrompi na hora, mas que muitas vezes, de repente, até era mais caro. Tipo, vocês gastavam mais para fazer, né? Do que muito mais horas para entregar. Mas quando entregava um troço muito, muito além. E tu acha, hoje, com certeza, acho que isso virou padrão para ti já, né? De alguma forma, tu internalizou isso, né? Essa questão do over delivery, assim, de entregar o craft do craft. Mas tu olhando para esse lado, tu acha que esse é um dos fatores de sucesso, vamos dizer assim, de muitas vezes tu tá numa posição que, cara, pô, tô ganhando pouco aqui, mas de repente eu tô entregando pouco também. Será que não é de quebrar esse ciclo, né, cara, me caiu um troço aqui que é 0,800 quase, e eu vou gastar a bola, vou fazer um jeito foda pra porque vai ficar disparado, assim, né, vai ficar uma coisa completamente contrastante. O cara me pagou um e eu entreguei 10. Mas com certeza o 10 vai vir depois, né? Então, Até porque, cara, a gente na indústria criativa é muito refém,
sei se é essa palavra, mas é muito, orientado ao nosso repertório, né, ao nosso portfólio. E geralmente o último projeto do portfólio, ele diz muito sobre você, porque é o último que a Uhum. galera viu, o último que você postou, tal. Então, não que eu tivesse feito isso lá atrás com essa consciência toda, mas não tem lugar melhor para você investir do que você fazer uma peça boa para o seu portfólio. Porque às vezes o que que o cara fica na dúvida, ele: "Pô, eu tô com esse trabalho aqui, o cara tá me pagando pouco, o cara tem um gosto muito ruim, ele já pede tudo errado, é meio grosseiro, tal, eu não vou entregar para esse cara uma coisa legal". Só que isso só vai voltar mal para você, porque para o cara tanto faz. Se ele já é assim, se ele já tem essa perspectiva, para ele Ele não tanto vai faz, ver. ele Aham. não vai ver. Agora, se você fizer uma coisa que para o seu portfólio faça diferença, isso te ajuda. Cara, é significativo que um trabalho vira na vida de uma pessoa, né. Então a gente tá sempre por um trabalho, por um projeto de acontecer muito. E e aí também tem outra coisa que é importante, que é, além desse over deliver, você entender qual é o seu nível mesmo, porque é super difícil saber isso. A gente acaba criando barreiras: "Ah, tá, mas se eu pegasse um trabalho da Nike, eu também faria isso, se eu Uhum, pegasse uhum. um filme da Apple". Só que, cara, não é essa a lógica. O filme da Apple está sendo dado para quem já se mostrou capaz de fazer um filme da Apple, não existe encontros do acaso. Então o que a gente precisa fazer é o trabalho que estão te dando, é como o mercado tá te reconhecendo. Isso tem que ser bem claro. Quando você acha que qualquer outra coisa é diferente disso, você, claro, você pode ser uma pessoa azarada também, né, mas aí a gente vai para outro campo. Senão, o trabalho que estão te dando é como o mercado tá te vendo. Às vezes o mercado não tá te vendo quando você sabe que ele poderia estar te vendo. Só que aí para isso o mercado tem que te ver, né. E como que ele vai te ver? Fazendo isso que você falou, pega um trabalho que tem pouca grana, estica o máximo que dá. O cliente é ruim, ele vai reprovar muita coisa, mas quando você tem um ponto de partida de 90, esse cliente, por mais que ele te derrube, ele não te baixa de 80. Não, isso. Se tu tem Ele um não vai parti refazer, é se tem refazer. um ponto de partida de 80, a chance de você chegar em 65 é muito grande, né. Então e outra, o cara acabou de fazer o projeto, destruiu o teu projeto, pega à noite e faz ele do jeito que você gostaria de ter entregue e põe no teu repertório do jeito que você achava que ele deveria ser entregue. Não é o melhor caminho é o trabalho que está na rua ser realmente o que você se orgulha, mas não tem problema nenhum também de você refazer ou até fazer alguma peça que tenha algum ar, que tenha alguma coisa de fantasma nela, assim, de ninguém te cobrou para, ninguém te contratou para fazer aquilo, então acho que é válido também. Só tem um ponto que eu sempre gostei de ponderar nessa coisa de fazer projetos sozinho, sem uma contratação, que é às vezes a gente chegar num nível muito alto e achar que todo o problema tá porque tem um goleiro do outro lado, tem um cliente. Então o melhor caminho, eu ainda acho que é pegar o cliente que não é ideal, e fazer uma entrega mais alta para ele. Que é Perfeito. Perfeito, cara. E isso acaba isso é uma mentalidade, porque acaba que se tu fizer um trabalho merda para o cara que tá sendo merda, tu vai continuar na merda, porque tu não vai sair desse buraco, entendeu? É um buraco que tu tá. E eu vou te falar, cara, hoje analisando, hoje mais velho e olhando pra trás e olhando pro portfólio da galera, eu convivo muito com gente nova que tá entrando no mercado, né, dou aula, enfim, e eu vejo muita análise de portfólio. Eu vejo exatamente esse problema, tá, então e eu falo pra galera, então, por exemplo, tu trabalha normal, galera que começou agora no design gráfico, por exemplo, o cara tá trabalhando pra pizzaria Dom Juan, que tem na esquina da casa dele. O cara e aí ele vai botar o cardápio da pizzaria Dom Juan assim, nada contra isso, só que ele tem que entender que o cara da Dom Juan lá, ele não vai pedir pra ele um filme, uma animação, uma para não vai, não é o que ele necessita. Mas ele poderia pegar o seguinte: "Cara, eu só tô atendendo isso aqui, eu vou gastar a bola, vou fazer um trabalho aqui pra nós ganhar cane com uma pizzaria, velho". E aí, beleza, ele fez pra ele, não é para o uhum, cliente que ele fez pra ele. Aí quando ele exato. faz, ele bota no portfólio dele, cara, o cara vai olhar o cara da Apple vai olhar pra aquilo, o diretor de criação da Apple vai olhar e dizer: "Caralho, olha só que bonito isso, tá no Behance aqui, o cara ganhou um selo e tal". Meu, tu não tem noção de que isso muda a vida
muda a vida do cara. Um trampo bom muda a vida. É por isso que, inclusive, um segundo ponto que eu falo pra galera é o seguinte: deixa no teu portfólio só o que é muito bom. Só o que é muito bom. Não deixa Exato, aquele trabalho assim, mais ou menos. Ah, esse aqui não sei, eu tava começando. Tira, cara. Tira, claro. porque é melhor assim, ó, é melhor tu ter um Melhor ver trabalho menos. lindo. É, ter E um às trabalho lindo. e às Pode vezes falar. tem como também fazer render um trabalho, né. Você fez um Nossa! trabalho, faz um monte de Aham. aplicação, imprime, tira foto, faz lá faz render um Claro! projeto, né. Exato. E assim, ó, e tem um lance, se tu tem um trabalho só bom, cara, é melhor tu apresentar só aquele trabalho e deixar todo mundo no frenesi de que: "Nossa, cara, o segundo trabalho desse cara vai ser muito foda", do Uhum. que tu ter 3 trabalho ruim e o cara dizer assim: "Nossa, tem um trabalho dele que é bom, os outros 2 são ruins", entendeu? Então, tipo, é muito Sim. diferente, cara, são ponto de vista. Tanto é que quando tu pega hoje, tu pega, cara, portfólio de todo mundo, de qualquer área, quando tu tá num certo nível já, tu vai requentando as peças, entendeu? Então tu fez um trabalho incrível pra Nike uma vez lá, tu fechou uma embalagem pra Nike, né? Cara, aquilo tá no teu portfólio. Tu carrega aquele portfólio, velho. Toda vez que tu monta um portfólio novo, tu leva aquela peça Traz. porque tu dedicou. Então é por isso, só pra fechar o raciocínio, é por isso que quando tu dedicar horas e horas e horas pra pizzaria do Dom Juan ali, cara, pensa que aquilo ali é uma semente, ele é como se fosse um algoritmo que ele vai pensar sozinho depois, ele vai crescer sozinho. Então, se tu plantar boas sementes, cara, esse troço vai florescer. Se tu ficar trabalhando trabalho merda, esses trabalho merda não leva nada a lugar nenhum, entendeu? Não serve pra nada, tu só Exato, gastou tempo, né? Enfim, exato. Eu acho que então tem mais um fator, nessa equação toda, que é que muito do pro do da da do que se produz hoje em dia é digital, né. A gente claro, quando se fala de filme até tem mais produção, live action e que vai fazer uma estrutura maior, mas muito do design gráfico, do 3D, agora com AI, com tudo, é digital. Então eu sempre tive uma frase, uma simplificação disso que é o seguinte: "Cara, tem alguém na frente de um computador igual o meu, sabendo clicar teclas e cliques na tela nos lugares mais certo que eu". Porque no final, cara, é isso, se tu pegar e uhum, zerar, apagar a tela, é o cara com o mouse pra frente e pra trás, uma tablet ou clicando em alguns lugares ali que tu não tá clicando. Eu não acho tão inacessível, né, e eu não tô aqui reduzindo o talento das pessoas, ao contrário, eu só tô dizendo assim que quem não tem um repertório ainda, vai atrás, porque talvez um dia à noite tu vai chegar num print que tu diria: "Caramba, isso aqui poderia estar em qualquer campanha que eu admiro, porque eu acertei o tom, acertei a fonte, acertei a imagem", e aí você tá preparado, tanto para botar aquilo no seu portfólio, quanto para chegar um job, e você usar daquilo ali, porque você começa a pegar o fio da meada, né. E no final é isso, cara, é é escolha isso, tipográfica, é é isso. capacidade de escolher a cor mais pra lá, mais pra cá, é sutil, né. É Não é muito sutil, é muito sutil. Por isso que é tão difícil, inclusive volta e meia me dá uma crise existencial de ensinar, porque é difícil tu ensinar. Não tem como tu ensinar, porque na verdade, cara, é que nem um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça com poucas peças ainda, nem tem muitas peças. A gente fala de cor, fala de luz, fala de áudio e como é que eu junto essas texturas e tal, mas são poucas variáveis. Parece são que é um monte, poucas. mas não, são poucas. Só que como é que eu junto essas variáveis de uma forma que isso, nossa, é diferente, é bonito e tal. Então é muito difícil, cara. E eu acho que e é maluco isso, porque quando eu vi um dia um post de um cara muito legal que falava o seguinte, que às vezes tu tem que entender que às vezes o teu gosto já tá num nível, mas a tua habilidade de conseguir executar esse bom gosto não chegou lá ainda, Às vezes é né? isso. Cara, e às vezes tu tá: "Nossa, meu, eu sei o que é bom já. Eu já sei o que é bom. Eu sei o que é, mas eu não consigo executar esse bom". Né, é que nem tu, por exemplo, tu sabe escrever em inglês, tu entende inglês, mas tu não sabe falar inglês. E Exato. e, cara, tu sabe, mas tu não sabe, entendeu? É Mas desesperador, assim. tem uma prática que eu lembro de ter feito algumas vezes, eu lembro de ter feito isso em 2 épocas da minha vida. Uma época foi n no início do design gráfico, principalmente design para web, que tinha umas manipulações de Photoshop que eu não sabia fazer tão bem, tinha
umas aplicações de fonte e tal, que eu lembro de pegar um anúncio de alguém, abrir no Photoshop, botar um layer em cima dele e começar a ir refazendo. Cara, fiz isso, peguei uma imagem do banco de imagem, tratei, fiz um merge com fundo, porque, cara, essa é a minha base, até onde eu chego, onde está minha técnica aqui. Só que a técnica ela se mistura de alguma forma também com a criatividade, porque às vezes você tem a malandragem de uma técnica que vira o seu estilo, né, o seu tamanho de alinhamento, sua composição, e às vezes você pegar coisas que você gosta e refazer, simplesmente refazer e dizer: "Cara, olha que louco que eu gosto muito disso, eu refiz o mais parecido possível e ainda tem a minha cara e tem a cara do original". Isso é louco, né. É louco, é louco, é louco. Não, e tanto é que o melhor jeito, a gente vai entrar nisso agora, mas o melhor jeito de aprender é copiando. É copiando Sim. os outros. Eu lembro da minha época, bem no início também, que tinha um cara em Porto Alegre chamado o Renan Schmidt. Ele era designer e ele tinha Parafuso, lembra? Que era um estúdio que ele Parafuso. tinha. Uhum. E ele tinha, O assim, um Will. bom gosto, cara, ele tinha um acesso a Hum. umas coisas que nós não tínhamos. E tinha um designer chamado Designer Republic, que tem até hoje, se tu botar lá, enfim, mas na época dos flyers, tinha muito flyer, assim, Claro, de muito flyer. festa, de Fulltronic, né, enfim. Coisa Eu eletrônica. isso. E aí, cara, uma vez eu peguei e copiei, ainda bem que eu aprendi isso muito cedo. Eu copiei na cara de pau uma, quer dizer, não foi por intuito, mas assim, eu fui num flyer desses da Design Republic e, cara, peguei a ideia do troço, eram umas mãozinhas pra cima, então, cara, copiei, velho. E tinha um cara que eu nunca conheci ele, hoje em dia até queria lembrar desse cara, mas ele trabalhava em algum lugar de design também, mas na época era tudo, enfim, ninguém conhecia ninguém. E ele botou acho que era o Flogão, ou era dessas coisas que era um blog meio. E ele botou, cara, o flyer que saiu na festa e o original. Tipo assim, descarado, assim. Só que não era meu nome, eu não assinava meu nome e tal. Cara, eu devia ter, sei lá, uns 17 anos, assim. Foi o meu primeiro estúdiozinho, que era uma garagenzinha que eu comecei, assim, sozinho. E eu lembro que eu chorei, assim, sabe? Eu comecei a chorar porque eu tinha copiado, mas não foi por querer, assim, sabe? Eu passei vergonha. Ainda bem que foi com 17 anos, cara. E Claro, naquele bem momento novo. ali, nunca mais. Não é que eu não copio. Quando eu copio, eu falo, né? Eu É. mostro a referência. Olha só, meu, eu tô me inspirando nisso aqui, sabe? E, Mas enfim, mas a gente tá falando aqui de uma coisa que não é exatamente você copiar para publicar, né, copiar para estudar, sim, que sim, é sim, você sim. olhar ali, pô, como é que o cara chegou nessa composição, nessa técnica. Isso, Ou isso. olhei um cartaz, que fonte é essa? O que que tá acontecendo aqui? Como é que o cara diagrama essa com essa e dá tão certo, tal. Aí teve uma Tem- outra época que eu fiz isso muito parecido, que foi pegar filmes de propaganda que eu gostava muito, principalmente filmes de 30, porque, cara, filme de 30 é uma ciência, é super difícil. O tempo, aonde fica a piada, onde é o clímax, como é que começa, tem um monte de coisa. Eu comecei a pegar o filme de 30, botava numa timeline de Final Cut, sei lá na época, e cortava para ver como se parecia a edição do filme. Olha, tem um plano maior sempre aqui, tem um outro que fica aqui, aqui é onde picota, tal. Aí o pô, esse é bem diferente, você já começa picotando, tá. Mas com o tempo, você começa a saber, ó, filme que eu gosto de publicidade não tem mais no meio dele do que 1 segundo cada take, é o meu estilo, vamos supor, porque eu sou cara de esporte, faço super. Aí você vai pegando métricas, que quando você vai fazer o seu, ele começa a se parecer com as suas referências, mas não que você pegou uma timeline de alguém, porque até nem Uhum, dava pra fazer uhum. isso, mas você aprende. Então eu lembro de ter feito isso, e uma outra coisa que eu lembro de ter feito também, cara, foi uma vez que eu conheci um diretor super talentoso, mais jovem, e o cara começou a me falar nome de diretor e produtora da gringa, mas com uma fluência, assim: "Ah, E tal tu, cara, tal lugar, faz, pá, 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 pá". Eu disse: "Cara, para aí, eu tô totalmente fora dessa conversa". Eu lembro de ter pego e ido pra casa, listado 20 produtoras, visto o repertório de todo mundo e começando a dominar. Então hoje eu converso sobre, talvez agora esteja menos atualizado, mas até uns 3 anos atrás, eu conversava sobre filme, eu sabia o diretor de foto, filme de publicidade, tá, não é diretor de foto, quem era produtor, onde estava o cara, porque eu mapeei aquilo na minha cabeça de um jeito tão rico, que me ajudava a resgatar alguma coisa que eu queria ver, alguma referência. Até no meio desse processo eu criei uma plataforma chamada So Good, ela tá no ar até hoje, eu me loguei hoje, e inclusive, né? e a So Good, ela foi nessa época para organizar um pouco disso, assim, pô, então os filmes de humor, vou criar umas listas aqui, tá. Eu não achei uma plataforma que fazia, então acabei fazendo e deixando ela pública.
E aí, cara, quando você olha o mapa todo e aonde você tá naquele mapa, qual a sua capacidade, isso faz um bem, porque às vezes, pô, o seu horizonte tá muito curto, né, às vezes o cara legal pra você é um cara da sua cidade, assim, que, pô, aquele Claro, designer ali cara. faz E e aí pô, ai, porra, e assim, cara, quando tu sabe aquela sensação que alguém te dá hoje é um link, né, a pessoa te manda um link, cara, de uma coisa que tu não sabia que existia, ou uma tecnologia, ou uma coisa, assim, que tu não sabia que existia, cara, e tu estava lutando pra fazer de um outro jeito que te dá uma sensação, assim, cara, de ignorância, mas uma ignorância gostosa, uma coisa assim: sim, "Caralho, o mundo é muito grande e eu não conheço é nada", né. é, Ou quando tu pega um cara que é muito bom numa coisa, e o cara é bom mesmo naquilo, ele masterizou, né, ele masterizou, assim, aquele aham. jogo. Ele te explica aquilo de uma forma tão tranquila e tão fluida que parece fácil, cara, e é realmente técnica é fácil, mas é fácil porque o cara praticou 10.000 horas ali, né, que nem diz É, o e decantou também, ele consegue falar com decantou. facilidade, porque falou muitas vezes. Isso. Mas isso é uma coisa, cara, que eu acho fundamental pra galera mais nova, que é não é exatamente ter referência. Uma coisa é ter referência, tu abrir o Behance lá, o que tá na capa do Behance é sua referência. Eu falo de referência de você seguir coisas, seguir linhas. Então, pô, tem esses caras aqui. Olha, esses são 3 designers. Esse cara aqui, o que que ele já fez antes? LinkedIn, foi nessa empresa. Olha a empresa que o cara trabalhava, por isso que ele saiu. Eu Pode ser meio nerd isso, mas, isso te dá contexto. E aí quando te dá contexto, do nada numa reunião, te vem o nome de alguém na cabeça, e você abre o repertório e mostra pra alguém, e aquilo faz tanto sentido pra todo mundo, e você vira o cara que mais entende da mesa mesmo, e Meu cara, que irmão, não tem como. É que nem cara, vocês pô, tu é o primeiro cara a falar isso e é a coisa que eu mais faço na vida é isso, irmão. Sabe o que que eu faço? E eu todo mundo me pergunta: "Tá, mas como é que tu conhece tanta gente?" E eu nem conheço tanta gente. Na real, o que acontece? Eu sou curioso, daí eu fico pensando: "Cara, olha só, o cara montou uma empresa aqui, uma landscape. O que que é esse landscape, cara?" Aí eu vou atrás. É a mania de querer desmontar as coisas. Daí eu vou atrás, daí eu: exato. "Ah, olha só, tem um cara aqui, esse cara saiu da FBIS, da FB da Clique. Ah, não. Ah, mas ele é amigo de não sei quem." Cara, daí aquela coisa que era inatingível na tua cabeça, na real se torna super atingível. Se Assim, encaixa, né. se encaixa, daí tu pensa: "Caralho, olha só, os movimentos", assim. Uma pessoa que eu sempre fiz muito isso, é o Martini, por exemplo. Uhum. O Martini é um cara que eu sempre fiz muito isso, assim, sempre segui muito a galera toda e muita gente, assim, juntos também, todo mundo, cara, que a gente conhece de alguma forma. Se a gente pegar o nosso LinkedIn ali, deve existir 300 pessoas em comum, todo mundo, né? Porque é uma galera muito. E era bem isso, assim. Então eu vi, o cara fez isso. Bom, agora ele, montou isso aqui. O que, que ele montou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Daí eu vou lá nos créditos, pá, tem um cara. Daí eu vou lá nos créditos, copio essa coisa. Por exemplo, eu conversei com 156 pessoas aqui no podcast e vou te dizer, meu, mais de 100 foram assim. Eu vou atrás dos caras opa, esse cara é relevante, vou falar com esse cara aqui. E aí, quando eu tô numa reunião ou tô numa situação que nem tu exatamente tu falou, eu falo, cara, mas esse negócio não é por exemplo, da DCS que eu falei. Por quê? Porque uma vez lá atrás eu trabalhei na DCS, fiz umas coisas com os caras lá, e daí tu entende que é um elo que tu conecta, que para as pessoas que estão em volta de ti faz que nem tu disse, faz um sentido muito Sim. absurdo e valida, cara, te valida, assim, Valida, sabe, tu te fica valida, porque você vira o especialista, né, você vira o isso. especialista daquilo ali, ou no mínimo, você faz parte da festa, É, né. tu tá Porque isso aí. o contrário também é muito terrível, né, que é ter 5 pessoas que você admira numa conversa, os caras citam um nome e só você não sabe quem é, né. Então, ah, tem essa esses 2 lados, um de você 2 ser o mais lados. esperto, e outro de você não ser o mais burro. Burro e É, esperto não é a sim. palavra, né, mas Sim, 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 sim. entendeu. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente não falou disso, mas sobre AI, né, a gente tá falando Uhum. de não é nem uma ferramenta, eu acho que é um novo paradigma, né, a gente tem que ser um pouco mais sábio, a gente manja um pouco mais, a gente tem que entender que não é uma ferramenta como uma ferramenta qualquer, É. ela é realmente uma mudança de paradigma em várias coisas. Tu como um nerd foda e com certeza não é isso que nem te amedronta, longe disso, é muito pelo contrário, o que eu quero trazer, assim, para a conversa é, como é que tu tá enxergando essas evoluções, como é que tá impactando na cadeia, na tua cadeia principalmente, nas coisas que tu entrega, o lance de
volume versus horas versus que é aquela que a gente sempre fez esse cálculo e esse cálculo agora de repente não está batendo mais tanto. Então eu estou falando muito de curadoria de fluxos, de orquestrar. Então o cara que está nós estamos subindo de nível, né? Então hoje a gente consegue orquestrar workflows generativos e a gente consegue rentabilizar esses workflows. Então essa mudança de hora por token, porra, será que não tá aí a gente ter um primeiro modelo de SaaS criativo, que é uma coisa que a gente, né, sempre remou para ter? Enfim, qual é o teu olhar sobre isso? Qual é a tua visão sobre AI nesse momento? Cara, eu vou começar te contando, esse é uma conversa que eu tive com a minha filha, ela tem 12 anos e ela quer estudar design gráfico. E a gente começou a debater se design é de humanas ou de exatas. Que é uma boa questão, Que é uma puta porque, questão. cara, os sistemas de design são muito mais de exatas. O desenho de uma tipografia é um trabalho muito mais Exato. de exatas do que de humanas. E eu acho, cara, que o que está acontecendo agora, a gente está trazendo AI para essa perspectiva, o que talvez aconteça é que quem tem um pouco mais de facilidade em, você usou a palavra fluxos, em fluxos, e tem a capacidade de montar lógicas, vai ter seu poder artístico muito exaltado. Quem já estava numa camada um pouco mais artística e dependente, menos de fluxos e mais da sua criatividade pura, talvez vá decantar isso para outro lado e separar e dizer: "Cara, o que eu faço é muito especial. O que eu faço não é feito através de fluxo". E isso vai criar, na minha perspectiva, vai criar valor em 2 áreas. Uma na Uhum. escassez, então grandes marcas, grandes, campanhas vão querer usar dessa escassez, que é como todo o mercado sempre se Sempre alimentou, foi. né, que é a parte artística. Mas todas as outras marcas e todos os outros momentos das grandes marcas também vão conseguir entregar para esse funil que é enorme, agora com escala, através de pessoas que são criativas também, mas são criativas capazes de fazer fluxos. Então, eu não acho que uma pessoa que é, super artística, que sua mente é artística, sua expressão é artística, ela deva tanto tentar correr atrás do AI, porque o AI vai Uhum. fugir muito rápido dela. Uhum. É melhor ela voltar e fazer a base. "Cara, eu vou fazer isso aqui a base, vai demorar talvez um tempo para criar valor, mas é o que eu sei fazer". Agora, quem já tem uma capacidade um pouco mais lógica, aí essa pessoa, que eu me enquadro dentro desse escopo, essa pessoa tem que entender como que o seu trabalho agora, que era essa mistura de artístico com execucional, ganha escala. Nossa, eu posso então fazer o que eu sempre fiz com baixa escala, agora com alta escala, porque ao invés de eu fazer o prato, eu crio a receita, né, mais ou menos essa a lógica. Mas eu acho, cara, que o o momento é de abundância, tá, é muito mais coisa sendo feita. O risco que eu vejo é que a gente tenha tanta abundância de entrega que reduza demais o custo individual do asset. Uhum. E isso faça com que o gerenciamento do projeto criativo se torne muito diferente do que ele é hoje em dia, que ele se torne mais parecido com o gerenciamento da tecnologia. Uhum. Hoje a tecnologia, cara, você pega áreas de gerências, né, o líder de projeto, o gerente de pauta, tudo aqui, é do mesmo tamanho quase de programadores, porque fazer teste, implementações, deploys, toda essa parte que não é codar, ela ocupa uma área muito grande, porque codar ficou muito rápido. Uhum. Talvez na indústria criativa a gente passe pela mesma coisa, que é o que eu tinha antes, um atendimento e 3 designers trabalhando, talvez agora eu tenha um designer e 3 atendimentos. Da capacidade que essa pessoa vai ter de entregar, mas eu tenho muito medo desse fluxo, assim, da gente passar mais recebendo feedbacks da peça 58 do que criando efetivamente, tá. Então, o meu medo, a minha parte de medo não está na escassez de trabalho, minha parte de medo está na abundância e redução do custo do asset. E acho que quem conseguir se destacar por outro lado, que é adicionar uma camada artística feita, hã, não que sem nada de AI, mas que não seja dependente exatamente do AI, é natural que quem for bom vai ser muito exaltado, muito procurado,
vai ter um especial em você dizer: "Eu fiz isso aqui, de uma maneira mais craft", né, Analógica. mais Não, e tu analógica. falou tudo, assim, cara, essa questão da mudança do mercado de luxo, e não só o mercado de luxo sendo mercado de luxo, mas as altas, as big marcas, assim, elas sempre querem o exclusivo. E aí quando a Nike tinha a construir coisas pra Nike era muito caro fazer isso, esse nível Nike. Então só ela tinha, ou as grandes, né, tinham. E aí dei o exemplo da pizzaria do cara, a pizzaria do cara nunca chegava nem perto de poder fazer. O que eu acho que agora ele vai ter acesso a poder fazer aquilo. Só que o cara da Nike vai fazer o contrário agora. Agora ele vai pegar o seguinte, bom, cara, então eu vou pegar um cara que ele filma com uma Super 8 numa lata, sei lá o quê, que aquilo ali é único, que não tem escala, né? Então eu acho que é muito Eu legal, posso assim, eu acho que eu posso é que pagar por aquilo ali de um jeito que o cara da pizzaria não pode. E isso, aí ou e eu aí tenho acesso àquilo, né. tem Exato, acesso àquilo e tal. E isso. mas eu acho que durante essa transição, não sei nem se é transição a palavra, mas durante esse momento que a gente vive, vai acontecer muita coisa. A Nike pode, quem sabe, fazer um filme de AI, né, e virar o standard de qualidade. Mas quando a pizzaria conseguir fazer, a Nike não vai mais fazer isso. Não vai Porque mais. Uhum. porque, cara, se você olhar, olha, isso é bem curioso da nossa geração, assim. Você lembra que as primeiras marcas a usarem 3D e coisas mais rebuscadas de design foram as marcas mais relevantes, né. Uhum. Aí, pô, a Apple, a Adidas, Nike, fazendo campanhas super virtuosas. Hoje, cara, tu pega a comunicação desses caras, parece design suíço, é Uhum. fonte em cima de fundo de uma cor só, e geralmente um trabalho fotográfico muito refinado. Então, é muito a base, né, é muito, muito a base, só que feito num nível Uhum, que uhum. que que você não alcança. Não alcança. E assim, ó, tu falou uma coisa que é uma lógica muito legal, que é a lógica do seguinte, cara, será que nós não vamos transformar audiovisual e estética no que são os websites hoje em dia? Porque eu tenho a teoria, e não é uma teoria, hoje em dia, claro que existem 1%, 0,01% que é legal ainda, que tem muito site bacana, enfim, com loading e tudo, mas como a performance foi tão levada a sério e é necessário que um site carregue em 0,3 segundos e tal, 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 a gente abriu mão de um monte de coisa legal, um monte de Uhum. coisa legal que na época do nosso Flash querido, nós estava cagando, entendeu? O lance era um load lindo, que era uma experiência imersiva, cara, era uma ativação de branding aquilo. E hoje não é, hoje é funcional. Tu abre um site, cara, e aí foi se criando frameworks cada vez mais rápidos, cada vez. Então, assim, se tu quer um site hoje no melhor do melhor do melhor, ele vai ser igual a trocentos outros sites, né? Então, eu acho que pode acontecer isso. Esse medo também, que é, será que no nosso trabalho de produção de audiovisual, de narrativa, de criatividade, cara, isso não vai chegar num nível que a entrega é tão rápida, tão fácil, tão isso, que, cara, é que nem tu disse, daqui a pouco um BI da vida, um cara de, de, de negócio que não tem nada a ver com criação, o cara é o diretor de criação do negócio, por quê? Porque não tá mais, a gente não precisa mais, tem tanto framework pronto, do que já É, entrega de tão bem feito, que tu não precisa desse nível fudido de, é só sim, mas eu acho que isso vai sempre atender a quem não precisa. Uhum. Quem precisa, né, quem precisa criar valor, então se você pegar, e eu fiz isso ontem, navegar no site da Apple, ainda é um site incrível. É do caralho. Ainda é muito bom de ver produto, ainda é muito, outstanding. Você entra numa marca que o custo do produto é mais elevado, uma marca, de carro, de relógio, não dá para ser o site com aquele design dos botõezinhos do Google, como é que é? Material design. Uhum, uhum, Não, você não é material design para vender Patek Philippe. uhum, uhum. Então eu acho que pode ser sim que o design e a produção audiovisual, o que for, ela fique, destinada a um grupo menor mesmo, de marcas que se beneficiam nisso, enquanto todas as outras usam uma coisa mais massificada. Mas a minha percepção é muito mais que o cara que faz um sapato artesanal vai poder ter um filme, do que a Adidas
fazer toda a sua produção do ano com AI. Eu acho que Uhum, uhum. eu tô mais crente que a gente vai dar capacidade para quem não tinha, do que dar um replace para quem já tinha e Eu todo mundo ficar entendi. igual. Não, não, eu acho que assim, ó, tem muita gente com nível 4, 5 e 6 de comunicação, que tem que chegar no nível 8. Mas quem já tá no nível 9, 10, que é a Nike, todo mundo, essa galera, eles vão continuar consumindo de tudo, eu acho. Eu acho que não, sabe assim, vão continuar consumindo o Mega Craft, vão continuar consumindo, tem camadas da comunicação deles que é a AI que vai fazer, e nanana. Eu acho que é muito mais isso, eu acho que é muito mais dar acesso para quem tá no nível 4, 5 e 6 chegar no nível 7, não é nem Exato. 8, né? Do que fazer os caras do nível 10. Não é todo mundo que vai chegar no nível 10. E tu acabou de falar uma coisa que é isso. Quando a Patek precisa fazer, ela precisa fazer por outros motivos. E não pelo motivo que o seu Zé da esquina precisa. O motivo do seu Zé é comunicar, cara. É Exato. comunicar simplesmente. Assim, ó, minha pizza é R$ 49,90 e é isso. Não é criar. Claro que nosso sonho é esse, mas ele não cria valor emocional, intangível, caralhado. Não tá nesse nível de sofisticação. A Uhum. Patek não. A Patek, quando faz, ela tem que fazer para criar esse push muito mais avançado e muito mais sofisticado, né? Pra Enfim, justificar, né. é É, isso, é isso. e e então eu acho que e tem uma coisa também, que isso que eu vou falar talvez seja meio triste, que é, dado a comparando com o futuro, né, com agora para o futuro, a dificuldade de fazer o básico, tinha muita gente trabalhando em fazer o básico, Uhum, né. Então o cara estava empregado e tu olhava assim: "Cara, pô, me desculpa, mas tu não tá entregando nada de artístico, nada de criativo, tu tá uhum, aqui apertando botões e arrastando isso. coisas daqui pra lá, e nada que tu fez nos últimos 2 anos justifica tu dizer que tu é um criativo, ou que tu é um designer, ou que". Eu acho que isso de certa forma vai se reorganizar, talvez essa pessoa ela vire um gestor, aí tem Uhum, uhum. ele vira um gestor ali de Porque de ele estava fazer aquilo andar. ele estava escondido atrás da operação do software. Ele dominava, na verdade, uma parte da cadeia, que era produzir os que era tão difícil mexer no software. Isso eu falo pra galera: "Meu, a gente antigamente, a gente ficava escondido atrás de aprender o software". Então, nós passamos 20 anos aprendendo a mexer no Photoshop, e ninguém sabia mexer. Aí beleza, a gente aprendeu. A gente gastava pouco tempo, a gente não precisava jogar muito na criatividade. Por quê? Porque só operar o software já era difícil. Agora não, irmão, agora operar é o de menos agora. Agora ou a gente brilha, ou a gente vai virar outra coisa, entendeu? Exatamente. E Essa é a não, e daí parada. talvez essa outra coisa seja um operador de uma plataforma Isso, AI, que vai te sim, entregar melhor talvez potencialmente do que você fazia, e você vira aquele operador ali, aquele cara que tá fazendo. Talvez você tenha que fazer muito mais para ter a recompensa que você fazia, porque o cara já sabe, né, todo mundo vai saber que é mais fácil. Mas realmente acho que tem uma camada da nossa indústria que é a indústria criativa, mas é uma indústria mais operária na verdade, né. operária, é isso. Gripe, para terminar, só queria te tirar mais uma coisa que é o seguinte, ó, o mercado, eh, os júniors no mercado, né, a gente tá vendo que, assim, cara, cada vez mais tá difícil de contratar um júnior, né, porque, pô, tudo isso que a gente acabou de falar, né, esse fazer por muitas horas até tu aprender e tal, não tá sendo substituído justamente por isso. Tu pega um cara que é sênior, que manja um pouco de tecnologia, puta, meu, ele não precisa de um júnior, às vezes, pra fazer algumas tarefas. E se ele não precisa do cara pra fazer as tarefas, ele vai ter que chamar esse cara para ensinar esse cara, então, que eu acho que é mais difícil ainda. Tu não tem dinheiro para fazer isso. Como é que tu tá enxergando isso, assim? Qual é a visão que tu tem pra galera que tá entrando no mercado? Uhum. Qual é o diferencial que ele pode ter agora? Que nem nós tínhamos lá atrás que sabia mexer no computador, né? Quando a gente entrou Cara, no. olha que louco, nós éramos todos ultra comprometidos e poucos sabiam mexer no computador. Hoje todos sabem mexer no computador e poucos são ultra comprometidos. Porque a nosso compromisso ele vinha de uma coisa, assim, que era basicamente: "Cara, eu quero sair de casa, eu quero ter um carro, eu quero viajar para fora, eu quero fazer as minhas coisas", né. A gente tinha esse comprometimento, era quase uma faca nas tuas costas, assim. Você ia porque tinha que ir mesmo, e daí você tomava decisões, às vezes, como você falou, de pegar um flyer e querer fazer melhor e copiar de alguém, porque, cara, você queria ganhar também a grana Sim. daquela coisa, ou a entrada da festa. Você tinha esse comprometimento com a sua carreira e com o seu sucesso. Eu acho que a gente está vivendo a pior geração, eu acho que já a pior geração em termos de incentivo a isso, acho que já passou,
Eu acho que a galera ali de 90 a 95, essa galera foi a que menos tinha vontade de progredir, os caras começaram a questionar tudo que a gente gostava, tudo que a gente queria, e aí a conta passou a não fechar tão bem. Então, você vê que a galera dessa geração se divide entre quem é ambicioso e não é mais sobre talento, talento é abundante. E eu acho que agora o júnior, cara, a grande história é o cara querer mais. Ele ele ser aquele cara que vai acordar mais cedo, ele ser aquele cara que vai levar o trabalho, pra deixar melhor, ele vai fazer tudo isso, mesmo que, não estejam pedindo para ele aquela demanda, que era o que a gente fazia muito mais do que estavam nos pedindo. E a gente falou bastante disso aqui no nosso Uhum. papo. Então assim, para mim o júnior que entra hoje no mercado, ele tem que ser mais dedicado do que o colega dele. E a dedicação tá no básico, cara, tá em chegar antes, tá em, de certa forma, olhar para a organização que você está trabalhando e ver como é que você ajuda. Você, quando entra numa camada muito jovem, né, na sua carreira, de questionar muito, porque você tem subsídios da rede social, subsídios de Uhum. educação, para questionar uma instituição, só que você está num nível muito baixo, só você se fere, só você que não cresce. Então, cara, acho que é um pouco assim, comprometimento e foco na missão, foco no cofre. Perfeito, irmão. Tu acabou de falar uma solução que eu vou começar a dar e eu não tinha percebido isso. E é isso, é comprometimento. Porque eu vou te dizer, tem gente tem uns alunos eu tenho uma comunidade, e aí às vezes, cara, tem uns caras do nada me chamam e dizem assim: "Léo, olha só, eu vi que tu falou numa aula ali, cara, que tu toca tudo sozinho. Me diz uma coisa, tu não tem uma coisa pra mim fazer aí?" E aí eu pergunto: "Cara, mas o que que tu sabe fazer?" "Cara, eu não sei fazer nada, cara, mas eu queria te ajudar." E aí, velho, numa dessas, há 1 ano e meio atrás, eu dei uma oportunidade pra um cara. E esse cara, velho, floresceu de uma forma que ele tá trabalhando agora com os caras gringos, meu. Que E massa. assim, tu entende? Assim, então, tipo, foi um cara que aleatório. Ele veio e me pediu. E eu, cara, por quê? Porque é tão raro alguém vir te oferecer atenção e O que trabalho e era raro antes. comprometimento. É, é muito raro, cara. As O pessoas raro acham era o que software, né. Agora o raro exato. é comprometimento, é isso. Isso. Tanto é que quando ele me falou que não sabia fazer nada, cara, pra mim eu nem me importou muito, porque eu pensei: "Cara, eu vou pegar alguma coisa que eu faço aqui e vou ensinar pra ele um framework, alguma coisa que eu tô fazendo. Ó, cara, Bom, aperta aqui e tal", e daqui a pouco ele vai entendendo e o cara vai se cara, comprometimento é a única coisa. Se o cara tiver comprometimento, acabou. E hoje não hoje é é, diferencial, né, com acesso à informação que a gente tem, com ninguém tendo certeza de mais nada, né, sobre o que que é ferramenta, o que que é é isso. linguagem e tal. Então, você ser comprometido, chegar mais cedo, né, eh, uma vez eu vi uma coisa que eu pratico às vezes na minha vida até, que o pessoal da fábrica da Volvo, na Suécia, é uma fábrica tão grande, que os que chegavam mais cedo botava o carro nas últimas vagas, para poder deixar que os que chegam atrasados estejam mais perto da porta, né. Caralho, isso é coisa de Cara, é japonês isso. isso, né, não é nem da É, da da não, é, mas eu ouvi essa história, talvez seja não, sei boicote, sim, é mas eu que vi os como japoneses que tem muito isso, assim, né, é, essa cultura. mas cara, isso também é comprometimento, quando você Claro, olha pelo todo. é a Você olha pelo empresa, né. todo, é a Claro. empresa, é aquela coisa assim: "Cara, eu tô olhando para o todo aqui, eu tô vendo esse todo". E isso, meu, no final, são essas pessoas que crescem e às vezes gera no restante da galera assim: "Porra, mas ele nem era tão talentoso, aquele", né, tem um monte de gente que reclama que o cara que não era tão É, talentoso cresce, mas cara, olha o talento do cara, o talento é outro, é né, outro, é é isso, também outro. é isso. Cara, Gustavo, muito obrigado, irmão, que aula. Tu é o cara, assim, que, eu já tinha ouvido falar e tal, visto falar, né, em outros momentos. Tu é um cara que tem uma visão muito foda, muito querido e, cara, muito obrigado mesmo por ter contribuído. E cara, eu não sei nem vou te falar palavras finais, porque eu acho que a gente já deu tanto assim, né, mas, uma última frase aí, um último, pra quem tá É, escutando a gente eu e acho que eu tal. queria agradecer um pouco das pessoas que estão construindo landscape comigo, a Remunareta e a Laura, que estão comigo há mais de 15 anos quase, o Sivão também, que está até mais que elas. Agora o Todro, a Fê Geraldini, a Ana Chaves, que é CFO, toda essa turma que está botando esse negócio em pé junto no dia a dia, assim, é muito importante ser mencionado aqui. A relevância que tem, é difícil de contar o quanto eles fazem por esse negócio todo. Não é
só o meu trabalho falando de landscape, de toda essa galera e aí depois abaixo deles tem mais um montão de gente boa também. Massa, massa demais. Cara, muito obrigado. Beijo pro Todero. Depois eu te conto a história, mas o Todero foi o cara que eu comecei com ele, assim, foi um dos caras que, enfim, me abriu as portas e é o cara, enfim, cabuloso demais, assim, um cara que tu pode largar na mão dele que não tem erro, né, cara, vai sair, porque ele é Firmeza total. muito comprometimento. Se tem um cara que é comprometido, é ele. Então, cara, obrigado, tamo junto. Você que tá Vamos escutando embora. isso aqui também, vendo aí, manda para alguém, enfim, né? Compartilha, deixa 2 centavos aí, um likezinho, alguma coisa, e tamo junto, tá? Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez, e até a próxima. Valeu.